Obrigada, Ronaldo, aí pela introdução. Obrigado a todos também pela participação. Bom, eu queria fazer uma apresentação um pouco diferente. Na verdade, eu não consegui, assim. Mas eu queria que os temas que eu falasse despertassem em vocês como que vocês podem usar o blockchain. Eu vou dar os cases, que são cases da Wipro. Porém, obviamente, também eu poderia vender os serviços da Wipro aqui, mas a minha intenção é, de fato, falar que o blockchain ele tem um amplo espectro que vocês podem utilizar, além daquilo que a gente já está demonstrando aqui, que o Miyazaki já mostrou, que eu vou mostrar também, que o Renato vai mostrar. Tá? Apresentando um pouquinho da Wipro. Bom, nós somos Wipro, nós somos Whirlpool, não somos uma Brastemp, mas a gente tem qualidade, tá? Então, para quem não conhece a Wipro, a gente é uma das maiores consultorias de tech do mundo. Tá? A gente tem aí 163 mil funcionários e a gente tem uma presença global em 64 países, com um faturamento bem expressivo. E os nossos maiores projetos eles estão na parte de financing e banking. Na verdade, representa quase 30% do faturamento da Wipro, esse tipo de projeto. Tá? Na América como um todo, a gente detém aí o mercado até um pouco mais, né, do que a metade do mercado de consultoria de tecnologia. Então, apesar das pessoas não ouvirem falar muito Wipro, geralmente tem um dedinho da Wipro lá nos projetos de alguma maneira. Bom, isso aí é só para vocês conhecerem um pouco da empresa. Tem um site Wipro, vocês podem acessar, não vou delongar nisso não, tá? Vou até passar aqui. Aliás, só para vocês saberem que só aqui na América Latina em si a gente tem 4.000 consultores. Além dos outros que a gente tem contractors também, são quase 10.000 no total. Bom. Como eu falei, os serviços financeiros na Wipro, eles representam quase 30% dos nossos projetos hoje. Para os cases que eu vou apresentar aqui, eu vou apresentar os cases do Brasil Sistema Financeiro, já focando um pouco nisso também, para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo, do que foi realmente feito já, porque tem alguns projetos que já foram implementados e já estão rodando live mesmo, e que vocês também podem aproveitar. Sobre o blockchain em si, eu vou até falar que eu não gosto muito de falar a palavra blockchain, tá? Eu gosto de falar computação distribuída, porque o blockchain é muito mais do que só realmente uma rede de blocos, né? O blockchain ele serve para criar um valor. Então, eu tenho aí a computação distribuída, eu tenho os smart contracts, eu tenho uma variedade de protocolos que eu posso usar, e além de vários tipos de blockchain também. Eu tenho Hyperledger, Corda, Ethereum. Né? Então, quando a gente fala blockchain, às vezes a gente está limitando muito o conceito. Então, eu não gostaria de que vocês pensassem que eu estou falando blockchain só naquele conceito estrito, tá? A gente tem mais de 100 iniciativas com clientes que já foram go live. Eu até ouso dizer que, depois da IBM, eu acho que a Wipro, no mundo, é a empresa que mais tem projetos de blockchain. Então, só de consultores de blockchain especializados, a gente também tem mais de 3.000. Então, 3.800, mais ou menos, no momento. Tá? O que a gente pensa para a blockchain? E aí eu queria que vocês pensassem nisso também. A Wipro ela tem essa visão como consultoria e é uma visão que vocês podem ter nas suas empresas também. Como é que a gente usa o blockchain? Primeiro, a gente pensa, né, que a gente vai usar o blockchain como um conceito de uma inovação disruptiva, criando novos modelos de negócios. E a gente sempre faz uma pergunta: qual o problema que eu estou tentando resolver? Esse problema, eu posso usar o blockchain?
Porque, às vezes, também, gente, às vezes é muito hype, né? O pessoal adora, né? Ah, blockchain, eu quero usar blockchain aqui na minha empresa. Às vezes, nem sabe por que está usando. Então, é um assessment que eu até falo para vocês fazerem. Faça um estudo na sua empresa. Como que vocês podem usar o blockchain? Esse, eu acho que é o principal ponto de partida que vocês têm que ter, tá? Como que também eu me preparo para usar o blockchain? Eu estou dando o exemplo da Wipro, e aí, novamente, como que vocês podem usar isso? Primeiro, a gente tem um foco em tecnologia, né? Então, a gente trabalha muito com pesquisa, testando soluções para construir um portfólio antes da gente implementar de fato. A gente sempre faz esses testes, constrói esses cases para saber é viável, não é viável, eu vou aplicar blockchain só por aplicar ou não, eu realmente consigo ter um valor com isso. O segundo foco que a gente tem é realmente desenvolver talentos para isso. Então, a gente investe muito pesado em capacitar as pessoas. E, quando eu falo capacitar as pessoas, não é só capacitar lá o desenvolvedor para programar em Kotlin, em Java, no que for. É capacitar as pessoas também que não são técnicas, para que elas possam ter a visão da área de negócio que elas atuam e conseguir identificar as oportunidades, que se pode usar a tecnologia ou não. O outro foco que a gente tem, e que aí, novamente, vocês podem ter, é que a gente trabalha muito com parcerias. Nem sempre a gente vai conseguir desenvolver tudo em casa. Então, aí, é muito importante a gente ter parceiros focados e bem selecionados, que, quando eu tiver um problema pontual a resolver, eu tenha com quem contar. Hoje, aqui no Brasil, a gente já consegue ter esse tipo de parceria aqui. Eu vou ousar dizer que, há uns anos atrás, a gente não tinha tanto desenvolvimento aqui no Brasil, mas hoje a gente tem parceiros de muita qualidade que podem fazer isso. A própria IBM está aqui, né? Aí a gente tem o pessoal do Core, da R3, temos outras startups também, mas que prestam um serviço muito bacana. Então, são coisas que vocês também podem analisar. E o quarto facilitador que a gente tem aí, que é o posicionamento de mercado. Aí, novamente, a pergunta: eu uso o blockchain por usar ou eu quero usar o blockchain para poder fazer uma coisa diferente na minha empresa, para que eu possa ser líder do mercado com a minha empresa, usando a tecnologia blockchain e outras também, né? Mas vocês têm que pensar nisso, porque senão vai ser também só um gasto em vão. Então, faz sentido? Não faz sentido? Tá? Então, são coisas que a gente pensa muito lá na Wipro, sempre que a gente tem um cliente que vem nos pedindo o serviço, e é algo que eu falo até para vocês, que vocês também podem fazer isso, implementar isso, né? Porque a gente acha assim, vou trabalhar com blockchain, eu vou só programar. E não é, tem todo um assessment estratégico que vocês devem fazer para saber se é a tecnologia correta ou não para se trabalhar. Pegando aí um gancho com isso, eu vou falar de ofertas de serviços que a gente trabalha e que são coisas que a gente pode replicar aí no dia a dia de vocês aí nas suas empresas, tá? Então, primeiramente, a gente tem, novamente, trabalhar com blockchain não é só programar, tá? Então, a gente tem aí serviços de ecossistema, né? Então, eu posso entrar num consórcio de negócios para poder explorar estudos de tecnologia de blockchain. Eu posso fazer a construção de um blockchain. Eu posso prestar advisory e consultoria também. Posso me especializar nisso. Também é um foco que vocês podem ter. Posso virar uma startup e construir uma comunidade aí de desenvolvedores para, quando uma empresa precisar, eu ir lá e suprir isso?
Então, tudo isso são possibilidades que a gente tem para poder estar trabalhando com o blockchain. E que, às vezes, a gente não se atina a isso, né? A gente acha que é uma coisa totalmente técnica. E a gente vê que não. Então, também a gente trabalha muito, aí novamente dando o caso da Wipro e coisas que vocês podem fazer, que é da parceria também acadêmica. Eu não necessariamente preciso desenvolver as pessoas in-house, às vezes é muito caro, às vezes minha empresa é pequena, eu não tenho dinheiro, às vezes minha empresa é grande mesmo e eu não quero, né? Então, eu posso desenvolver uma parceria acadêmica para poder estar trabalhando com blockchain. Outro tipo de serviço também que pode ser prestado é o de advisory consulting, né? Então, eu posso ir numa empresa e fazer uma estratégia, um roadmap de como que ele pode aplicar um blockchain, de como que ele pode usar. Eu posso estar dando workshops de treinamentos para outras pessoas, estarem capacitando outras pessoas. Posso dar a consultoria tecnológica em si, que é ir lá e fazer todo o assessment tecnológico. Então, também são aí algumas vertentes. Trabalhar com co-inovação também, né, que está bastante hoje. Hoje, assim, a gente se beneficia bastante, né, da co-inovação, porque a gente consegue trabalhar com outros parceiros e até do mesmo ramo e identificar problemas em comum. E aí, trabalhando juntos, a gente consegue desenvolver uma solução muito mais barata. Então, pensar aí na co-inovação também. E eu quero falar também de aí quando a gente fala de open innovation, da innovation em si, aí a gente faz hackathon, essas coisas. Um dos passos muito importantes antes da gente aplicar um blockchain ou qualquer tecnologia é eu fazer realmente um design thinking do problema, eu identificar realmente um problema e identificar como que eu posso resolver isso com um blockchain. Porque, às vezes, eu posso usar só uma computação distribuída e não necessariamente eu preciso usar um registro. Não preciso usar todo um sistema. Então, essa é uma parte muito fundamental que eu vejo que as empresas, às vezes, elas pecam um pouco nisso, elas não fazem esse assessment. E quando vocês fazem isso, vocês estão economizando muito na solução, porque é muito pontual, vocês vão saber como que vocês vão aplicar isso. Tá? Outro tipo de serviço que pode ser feito é o serviço de plataforma em si, né, que aí vocês podem desenvolver um laboratório de inovação, de blockchain, usar o blockchain como serviços de cybersecurity, né, usar como serviços de contabilidade, para poder fazer conciliação de contas, usar como serviços monetários também, né, que hoje é bastante utilizado para isso. E fazer os serviços de engenharia de plataforma mesmo. E, no caso, já é uma coisa um pouco mais técnica, né? E também tem os serviços de aplicação em si. Posso usar uma arquitetura e um design de computação distribuída. Também posso usar aplicações de smart contracts. Então, todas essas são opções que a gente tem para estar trabalhando com o blockchain, não só aplicar a coisa em si. E, novamente, você não precisa ser um técnico, desenvolvedor, para poder estar aplicando isso. Tem áreas de negócios também que são muito importantes estarem alinhadas com a mentalidade do blockchain para saber onde que podem ser utilizadas ou não. Algumas das indústrias, assim, eu coloquei até umas não convencionais ali, que é o fornecimento de energia, né? A gente já conhece a blockchain para pagamentos, né? Para moedas, para assuntos regulatórios também, para fazer empréstimo. Governo também tem usado a blockchain, vou dar um case disso. E ali até fornecimento de energia a gente consegue fazer também. Tá? Então, qualquer que seja a sua indústria, existe uma potencialidade para você estar utilizando o blockchain, a computação distribuída ou os tokens de protocolo.
Aqui são algumas das principais iniciativas que a gente tem com clientes que ao redor do mundo. Essas já são iniciativas que já estão rodando, já estão live, e são as iniciativas que a gente teve de maior volume. Bom, como eu falei, na verdade, a gente tem umas 500 iniciativas aí rodando, mas eu selecionei algumas aqui para dar exemplo, tá? Por exemplo, a gente tem ali a plataforma de fornecimento de energia, a gente tem como moeda digital, a gente tem gestão da cadeia de ativos, aí de hardware, que eu não coloquei nomes para não ficar muito óbvio, tá? Mas aí a gente tem uma gigante de tecnologia, aí praticamente líder de tecnologia no mundo, e ela precisava fazer uma gestão dos ativos de hardware, e aí ela chamou a Wipro para poder estar fazendo isso. Novamente, são coisas que vocês podem fazer também. Tá? Temos ali rastreamentos da cadeia de suprimentos, aí pegando aí um gancho no que o Miyazaki falou, que ele também apresentou um case disso. Temos aí o Know Your Customer, para uma entidade regulatória. O Know Your Customer é assim, para quem não trabalha com banco, né, mas é um fator muito importante para poder você saber quem é o seu cliente, evitar fraudes, evitar lavagem de dinheiro, essas coisas todas. Então, às vezes, é muito custoso para as entidades fazerem isso. Isso pode ser feito, sim, com blockchain. Tá? A gente tem também um caso de uma empresa que ela queria saber o quão de exposição a risco ela tinha nos seus clientes, aí pegando um gancho também com o Know Your Customer, feito com blockchain. Tá? Bom, são vários cases aí, eu não quero ficar falando todos, até para não ficar muito moroso para vocês. Tá? Eu já vou aqui para os nossos cases, para o sistema financeiro, que é o que eu foquei aqui, até pelo que eu imagino que a plateia seja desse alvo, né? Quem não for também pode se beneficiar, obviamente. Tá? Na Wipro, a gente tem alguns cases de muito sucesso aqui no Brasil. Os cases que eu vou apresentar foram feitos aqui no Brasil, tá? E a gente identificou um potencial para fazer isso, porque a gente tem alguns valores que indicam que, olha só, o potencial de economia de infraestrutura para bancos usando blockchain é de 8 a 10 bilhões por ano. Né? Nós temos aí um aumento de 183% de investimentos em blockchain, em infraestrutura que usa blockchain. Tá? Nós temos 90% dos bancos norte-americanos hoje estão investindo em blockchain, e não só investindo por investir para projetos realmente que dão resultado. Aí, voltando ao início da apresentação, perguntando como que eu posso usar o blockchain para otimizar meus negócios, para reduzir meus custos, para fazer as operações ficarem mais fáceis. Foi a partir desses dados aí que a gente pegou nós fomos até esses clientes e falamos, olha, tem tudo isso aqui de dados que vocês podem estar se beneficiando. Vocês estão utilizando isso? E aí alguns falaram assim, não, nem sabia disso, eu queria utilizar blockchain porque eu achei que o conceito é novo e queria fazer uma coisa assim. Só que a gente conseguiu mostrar valor para isso. E é quando você consegue mostrar valor que aí o blockchain também faz sentido. Nos serviços financeiros em si, a gente usa principalmente para ativos monetários, né? A gente tem aí para pagamentos, fazer empréstimos, para loyalty, temos cases, né? A gente usa para ativos em si, aí, tokenização de ativos de protocolos. Tá? Então, a gente usa o quê? Para rastreamento de ativos,
para propriedade intelectual. A gente pode usar o blockchain para contratos, né? Então, a gente pode fazer aí contratos de seguro, contratos legais, que a gente já está fazendo bastante. Tá? E também podemos usar o blockchain para dados, né? Aí, registro de dados financeiros, registros de dados privados, às vezes das pessoas, né? Registros públicos e todo tipo de transação de dados que se passa aí pela cadeia financeira e de bancos. Né? Um conceito interessante que a gente colocou ali como operadores é porque o blockchain ele permite uma maior economia compartilhada. Não é só uma entidade que ela vai ficar detentora dos dados. E também a gente está evoluindo para aquela economia de máquina. Então, num futuro muito próximo, a gente vai ter máquinas comunicando com máquinas, fazendo transações blockchain, sem que eu precise ter pessoas por trás disso. Então, isso também já gera uma economia muito grande, né? E na questão também da auditoria e compliance, que muitas das fraudes que se tem, elas vão ser evitadas usando o blockchain. Então, também aí uma redução de custos, né, de gastos muito grande. Já dando os exemplos dos cases aí, novamente, esses cases que a gente vai dar aqui são de clientes aqui no Brasil, tá, que estão operando, já foram cases, não só cases de proof of concept, mas cases que estão live, e que a gente fez esse assessment de como que estava a situação as is da empresa, como que era atualmente e como que ela ficaria, quais os benefícios ela teria usando o blockchain. Então, esse primeiro caso que a gente vai dar aqui, aí, novamente, eu omiti nomes, porque eu acho que pode já ter pessoas aqui das entidades, que é um caso de tokenização de uma das maiores instituições de desenvolvimento e fomento financeiro do mundo. Tá? Aí, acho que até tem gente aqui que eu vi que é do lugar. Então, como é que era a situação atual? Eles tinham lá quase 300 mil clientes empresariais, mas que não tinham contato direto com a instituição, seja por problemas logísticos, ou seja, por problemas até de acesso mesmo, né, à instituição. A instituição tinha 60 bilhões de ativos disponíveis para empréstimos, e sendo que 37% desses ativos eram para projetos de infraestrutura. Os desafios que a gente tinha é porque, primeiro, a gente tinha um risco de violação de dados. Como é que eu sei que quem está pedindo aquele empréstimo é, de fato, aquela entidade, é, de fato, aquela pessoa, e ela vai, de fato, utilizar aquele dinheiro para aquilo que ela está destinando. É um problema muito grande que a gente tem, geralmente, com coisas de governo, né? Então, como que a gente faz o ciclo de conciliação durar por um tempo mais longo e ainda sem ter um custo adicional disso? Então, a solução foi fazer essa tokenização. Tá? Então, com isso, o que a gente teve com os benefícios de blockchain? Primeiro, que a gente fez um registro unificado para os tomadores de empréstimo. E aí essa unidade central ela conseguiria saber efetivamente quem são esses tomadores. Eles teriam maior visibilidade dos seus clientes e contribuintes. Primeiro, uma redução também, né, no custo dessa conciliação que eles teriam que fazer antes de fazer todo um assessment de quem é que estava pedindo o empréstimo ou não, se era verídico ou não. Então, com isso, gerou uma redução de custos muito grande para eles. E uma coisa muito importante, eu acho que é para todos nós cidadãos, que aqui no Brasil tem muito desvio de dinheiro, a gente sabe, né? Infelizmente. Então, muita gente, às vezes, pede dinheiro para financiar obras, e aí coloca aditivos e tudo,
e a gente não sabe se o dinheiro está realmente sendo utilizado com isso ou não. Então, a partir desse modelo que a gente implementou, a gente conseguiu rastrear isso. Então, a gente sabe onde o dinheiro está utilizado, e com isso a gente consegue evitar fraudes, a gente consegue evitar desvios. Aí não só gera um benefício para a instituição em si, como esse case, ele gera um benefício para a população também, né? Porque com isso a gente menos fraudes, mais dinheiro disponível para outros projetos que são verídicos. Tá? Então, um outro case que a gente teve, que é da criação de uma moeda digital para um grande banco aqui. Tá? Então, como é que estava a situação atual? Eles tinham um volume de quase 10% de transações que eram de clientes desse banco, mas que não utilizavam o banco em si para fazer as transações, com cartões ou transferências. A gente chamava esses clientes de fazendo transações assim, não de ativos monetários digitais, né? Então, no total do mercado, tinha aí quase 50 bilhões circulando que não passavam necessariamente por transações do banco, mas que eram de clientes do banco. Então, eles pensaram, como que a gente faz todo esse dinheiro circular dentro aqui da gente? Tá? Então, a solução foi criar uma rede de blockchain, né, autorizada, destinada a pagamentos interbancários, né, usando uma moeda central digital. Essa solução ela foi feita por um consórcio da Wipro com outros parceiros, tá? E ela permitia a liquidação em tempo real e reduzir o custo das operações em aproximadamente de 30% a 60%, dependendo do tipo de operação. É uma economia muito grande para isso. Esse projeto foi até live no mês passado, ele entrou em live, então foi um grande sucesso para a gente. Essa moeda digital ela é interbancária entre os bancos, e isso permite também que você consiga fazer transações em outras moedas, convertendo para reais, reais para dólares, dólares para euros, e qualquer moeda que você quiser. Tá? Os desafios que a gente teve com isso é que existiam pontos de falha, tinha um alto custo operacional para poder pegar esse dinheiro todo e colocar aí dentro do banco de volta para poder fazer as transações. E também a infraestrutura em si, como são bancos usando estruturas diferentes, ela era um pouco falha, né? Porque um banco usa uma estrutura, outro banco usa outra. Então, a partir disso, a gente criou uma estrutura única. Tá? Então, novamente, os benefícios... Como que a gente viabilizou isso? Através de um consórcio, fazendo aí um compartilhamento de LED, que a gente usou a computação distribuída em si, não só o registro do blockchain, mas o grande trunfo disso foi a computação distribuída. Tá? E, com isso, a gente aí reduziu o custo das operações, conseguimos fazer uma liquidação de pagamentos interbancários em tempo real e um sistema muito mais resiliente a fraudes. Aí, do Know Your Customer, temos esse case, que é para um órgão regulador. Toda vez que uma pessoa vai fazer um registro num banco, vai fazer um empréstimo, vai abrir uma conta, tem toda essa verificação do Know Your Customer. E a gente sabe que isso é um trabalho muito custoso. Então, uma das soluções que a gente teve também foi usar o blockchain e para poder fazer o compartilhamento de dados em si. Né? Não é nem transações bancárias nesse caso, mas aí novamente falando que o blockchain não é utilizado só para essas transações bancárias, né? Tem uma gama de oportunidades. E um case que a gente tem foi de pagamentos interfronteiriços, que é pegando um gancho naquele outro da moeda digital,
que aí eu consigo fazer os pagamentos, qualquer que seja a moeda, convertendo ela em uma moeda única. E aí, trocando isso entre os bancos. Eu acho que isso hoje é um dos cases de maior sucesso que a gente tem e que realmente é um futuro muito próximo, vai melhorar bastante a vida de muitas pessoas, né? A gente tem uma dificuldade hoje em fazer transações, né, quando a gente viaja e faz em outras moedas. Então, olha ali, a situação é que a gente tinha de 25 a 35 bi de custo, 25 a 35 dólares de custo de transação internacional. E aí cada banco tinha também a sua regulação. Através aí do blockchain, a gente conseguiu fazer um processamento simplificado, né, de principalmente mensagens PIN 1 e 2, e um potencial para reduzir o custo da transação de 25 a 35 de 1 a 2 dólares. Então, foi uma redução de um custo muito, muito diferenciado, né? E isso gerou um benefício muito grande para os clientes. Bom, eu vou finalizar aqui a minha apresentação e aí eu novamente deixo a pergunta inicial para vocês. Como que vocês podem resolver a dor das suas empresas usando o blockchain, usando a computação distribuída, usando smart contracts, usando protocolos? Tá? E, precisando, podem entrar em contato comigo para qualquer eventual dúvida também e como a gente pode auxiliar vocês. Mas o que eu quero que vocês pensem mesmo é como que vocês podem começar a fazer esse assessment já dentro das suas empresas. Obrigada.